Lei 6.019, trabalho temporário. São as relações de trabalho temporário na empresa de trabalho temporário, empresa de prestação de serviços, empresa tomadora de serviço e contratante. O que é trabalho temporário? É aquele prestado por pessoa física, que é contratada por uma empresa de trabalho temporário. Então, o vínculo da pessoa física é com a empresa de trabalho temporário. Então, essa empresa de trabalho temporário, ela coloca à disposição a mão de obra para a empresa tomadora de serviço. Então, você vai ter a grandona, que é a tomadora de serviço, e você vai ter a pequena, que é a trabalho temporário. Então, a pessoa física, na verdade, ela está vinculada à empresa de trabalho temporário. Essa contratação existe para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente. Substituição transitória. O que é substituição transitória de pessoal permanente? Você tem 100 empregados e você precisa substituir 20. Os 100 são permanentes, só que você está com falta de 20. Então, esses 20 eles vai ser suprido pela empresa tomadora de serviço, pela empresa de trabalho temporário. Então, eu, tomadora de serviço, preciso de 20. Então, a empresa de trabalho temporário me fornece esses 20 para substituir transitoriamente pessoal permanente, né? Ou então, porque eu estou precisando realmente de uma força de trabalho maior. Eu tenho 100 funcionários, só que 100 não está dando conta. Eu preciso de mais 20. Vai ser uma demanda complementar de serviço que eu estou precisando para realizar aquele serviço. É proibida a contratação de trabalho temporário para substituir trabalhadores em greve. Por exemplo, 100 funcionários, 10 estão em greve. Eu não posso usar a lei de trabalho temporário para contratar 10 para substituir esses caras que estão de greve. A lei não permite isso. Demanda complementar de serviços. O que é uma demanda complementar? Ela se origina de fatos imprevisíveis. Ou mesmo que eles são previsíveis, ele tem a natureza assim, passageira, intermitente, é só por um período de tempo. Né? Periódica, é muito pontual, ela é sazonal. Beleza? É reconhecida a atividade da empresa de trabalho temporário, essa pequena, que passa a integrar o plano básico do enquadramento sindical. Isso aqui não significa nada. Empresa de trabalho temporário. O que é essa empresa de trabalho temporário? É uma pessoa jurídica, devidamente registrada. É uma pessoa jurídica comum, como qualquer outra empresa comum. Ela é responsável por colocar trabalhadores à disposição de outras empresas de forma temporária. Por isso que o nome dela é Empresa de Trabalho Temporário. Ela coloca trabalhadores à disposição de outras empresas temporariamente. Empresa tomadora de serviços. A tomadora de serviços também é uma empresa como qualquer outra. Só que a tomadora de serviços ela contrata prestação de trabalho temporário com quem? Com a empresa de trabalho temporário. Com a empresa de trabalho temporário. O que é prestação de serviços a terceiros? O que é prestação de serviços a terceiros? A transferência feita pela contratante da execução de qualquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, para a empresa prestadora de serviços, que possua capacidade econômica compatível com sua execução. Então, prestação de serviços a terceiros é a transferência da empresa contratante da execução de qualquer de suas atividades, inclusive da principal, para uma empresa prestadora de serviços que tenha capacidade econômica compatível com a sua execução. A empresa prestadora de serviços é que vai contratar
pagar e dirigir o trabalho desses trabalhadores. E até mesmo ela pode subcontratar outras empresas para realizar esse serviço. Ela pode contratar outras empresas para realizar esse serviço. Então, a subcontratação. Contratação tem uma subcontratação. Petrobras. Petrobras é uma contratante e aí ela precisa de 15 funcionários para a área de tecnologia da informação. Ela não quer fazer concurso, ela vai fazer uma contratação com a empresa prestadora de serviços. Prestadora de serviços. Essa empresa prestadora de serviços, ela decide que ela mesma não vai colocar esse funcionário, não. Ela vai subcontratar. Ela vai contratar uma outra empresa que vai entregar esses 15 funcionários que a Petrobras está precisando. Então, ela, de uma forma geral, a empresa prestadora de serviço é que contrata, paga o salário e também dirige o trabalho realizado por esses trabalhadores. Pode até subcontratar outra empresa, como nesse caso aqui. Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviço, qualquer que seja o seu ramo e a empresa contratante. Então, não tem vínculo empregatício entre os trabalhadores, seja trabalhador, seja sócio da empresa prestadora de serviço, não tem. A lei já fala, não tem vínculo empregatício com a Petrobras, com a contratante. Não importa qual ramo que seja, não tem vínculo empregatício. Eu tenho um sonho de ter uma empresa de prestação de serviços que preste serviço para a Petrobras para eu poder ganhar um dinheiro bacana. O que eu preciso ter? O que é que eu preciso ter? Uma empresa normal. Primeiramente, uma empresa normal. Eu preciso do CNPJ, eu preciso do registro na junta comercial, eu preciso ter um capital social compatível com o número de empregados que eu quero dizer. São 100 ou são... Né? Aí vai ter a tabela. Se você quer ter até 10 empregados, você precisa ter 10 mil. O capital social. Se você quer ter de 10 a 20, você precisa de 25 mil. De 20 a 50, 45 mil. 50 a 100, 100 mil. Mais de 100 funcionários, 250 mil. Até 10, 10. 10 a 20, 25. 20, 50, 45. 50 a 100, 100. Mais de 100, 250. 10, 10. 10, 20, 25. 20, 50, 45. 50, 100, 100. Mais de 100, 250. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços enquanto os serviços que podem ser de qualquer uma de suas atividades da contratante forem executados nas dependências da tomadora as mesmas condições. Peraí. Aqui está assegurando aos empregados da prestadora quando e enquanto os serviços, né, aí repete, que podem ser de qualquer uma das atividades contratantes, forem executados nas dependências da tomadora. As mesmas condições. Tomadora é a contratante, né? Relativas à alimentação garantida aos empregados da contratante quando oferecida em refeitórios. Direito de utilizar o transporte da contratante, da Petrobras. Vamos colocar aqui a Petrobras, que é a contratante, no nosso exemplo. Ela dá alimentação para os funcionários em refeitório? Dá. Então, os empregados da empresa prestadora também têm o direito de comer. Ela dá transporte para os funcionários dela? Então, os caras da prestadora de serviços também podem utilizar. Ela tem um posto de atendimento médico e tal, ali, perto dela, ou ela tem um local, não tem problema não.
Se ela está dando para os empregados dela, ela também vai dar para os da empresa prestadora. Ela também dá treinamento para quando a atividade exige, então ela vai ter que dar também, mesmas condições. E com relação às condições sanitárias, proteção à saúde, segurança do trabalho, instalação adequada de serviço, todo mundo, não faz diferença. Então, podemos dizer, comer, se locomover, se passar mal, ser treinado e fazer as necessidades, né, básicas e ter os equipamentos para não sofrer acidente. Contratante e contratada podem estabelecer que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao mesmo salário pago aos empregados da contratante, além de outros direitos que são previstos. Eles fazem equiparação salarial, fazem uma reunião, não importa que na empresa, não importa se você é funcionário direto da Petrobras ou se você é da prestadora, todos vão receber o mesmo salário. Não tem problema, todos vão receber a mesma coisa, não tem problema. Nos contratos que implicar a mobilização de empregados da contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, mobilização de empregada contratada em número igual ou superior a 20% dos empregados da contratante, esta poderá disponibilizar os empregados da contratada nos contratos que impliquem mobilização de empregados da contratada. É só tá repetindo uma coisa lá em cima. A contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com a empresa de prestação de serviços relacionadas a qualquer de suas atividades, inclusive a atividade principal. Então, toda hora fala isso. É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços. Os serviços contratados podem ser executados nas instalações físicas da contratante ou em outro local de comum acordo. É responsabilidade do contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências local previamente convencionado. A contratante pode estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços mesmo atendimento, tal. A empresa contratante, ela não é solidariamente, ela é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviço e ao recolhimento das contribuições previdenciárias. Contrato de prestação de serviço precisa conter a mesma coisa de todos os contratos: qualificação, especificar o serviço a ser prestado, prazo e o valor, né? Agora aqui, não pode figurar como contratada, como empresa de prestação de serviço, pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18, é um número muito específico, né? 18 meses, só vai ter aqui. 18 meses prestado serviço a um ano e meio, prestado serviço a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Olha só, aqui não está permitindo, não pode figurar como contratada da contratante. Por exemplo, eu tenho uma empresa de prestação de serviço. Eu montei uma empresa de prestação de serviço. Só que agora eu já sou pessoa jurídica, né? Eu montei uma empresa, pessoa jurídica. Só que eu sou sócio dessa empresa. Meu titular é o Marvin. Então, meu titular é o Marvin dessa empresa de prestação de serviço. A gente está querendo fazer um contrato com a Petrobras. Só que nos últimos 18 meses eu prestei serviço para a Petrobras, porque eu trabalhei lá de carteira assinada, ou mesmo que não trabalhei de carteira assinada. Eu não posso
fazer esse contrato porque eu sou sócio da empresa de prestação de serviço e eu já trabalhei na Petrobras nos últimos 18 meses. Não posso. Eu fico impedido de ter esse contrato com a Petrobras. Porque eu sou ex-funcionário um prazo de 1 ano e meio anterior ao que está fazendo. Agora, se eu fosse aposentado, se eu me aposentei, se for um caso de aposentadoria, não foi coisa, é porque aposentou, pode. Se for aposentado, pode. O empregado que for demitido, ele não pode prestar serviço para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviço, também no prazo de 18 meses. Mesmo demite ele da Petrobras, demite uma pessoa da Petrobras, e aí ele volta como querendo entrar no bolo da empresa prestadora de serviço. Não pode também. Tem que respeitar os 18 meses, contado a partir da demissão dele da Petrobras, que é o nosso exemplo aqui. Requisitos para funcionamento e registro da empresa de trabalho temporário. Empresa de trabalho temporário. Não é empresa prestadora de serviço, é empresa de trabalho temporário. Estou querendo abrir uma empresa de trabalho temporário. Precisa do CNPJ, o registro na junta. Tudo precisa, né? Agora, o que pega aqui é o capital social. Ela não tem quantidade de funcionários. Ela é R$100 mil o mínimo de capital social. Empresa de trabalho temporário que estiver funcionando na data de vigência da lei. Isso aqui não. A empresa infratora do presente artigo poderá ter seu funcionamento suspenso por ato do diretor de mão de obra, cabendo. Ok. A empresa de trabalho temporário é obrigada a fornecer ao Departamento Nacional de Mão de Obra consultado elementos, informações. Beleza. Contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário com a tomadora de serviços é escrito, fica à disposição e conterá qualificação, o motivo justificador dessa demanda de trabalho temporário, qual vai ser o prazo, o valor da prestação de serviço e dispor também sobre a segurança e saúde do trabalhador, independentemente de onde vai ser realizado o trabalho. Porque é temporário, o governo precisa saber se vai estar adequado. Porque o governo é muito preocupado, né, com a situação do povo. É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela designado. A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o mesmo atendimento, né, médico e tal, refeição, comida, existente ou dependência por ela designado. O contratante de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de atividade meio e atividade fim e ser executadas na empresa tomadora de serviço. Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviço, não tem vínculo empregatício entre ela e o trabalhador temporário. O contrato de trabalho temporário com relação ao mesmo empregador, ele não pode não pode ultrapassar 180 dias consecutivos ou não. 6 meses, né? 6 meses consecutivos ou não. Só que o contrato pode ser prorrogado por até 90 dias consecutivos ou não, quando comprovada a manutenção das condições que o ensejaram. O prazo que a lei dá é de 180, só que pode prorrogar por 90. Não se aplica ao trabalhador temporário contratado pela tomadora o contrato de experiência. O trabalhador temporário já é temporário, então não tem esse contrato de experiência, não. Não tem contrato de experiência no trabalho temporário. Ele já entra como contrato temporário, não tem experiência, porque o contrato de experiência já é temporário. Então, temporário do temporário, não tem como. O trabalhador temporário que cumpriu o período estipulado lá, né, de 180 dias ou do 90 prorrogado, ele cumpriu o prazo, né? Mesmo com a prorrogação. Ele só pode ser colocado de novo à disposição da mesma tomadora de serviços em novo contrato temporário depois de 90 dias do contrato, depois tem que fazer uma quarentena de 90 dias para ele entrar num novo contrato. Não pode ser direto, não.
ele tem que entrar na quarentena de 90 dias. A contratação anterior, ela vai, pode contratar. Se ela quiser ser empresa tomadora de serviço, contratar, ela pode. A tomadora, né? Só que se ela contratar desobediência ao prazo, ela vai ter o cara como funcionário dela, ao invés da outra, né? A contratante não é solidariamente, ela é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referente ao período que ocorrer o trabalho temporário e o recolhimento das contribuições previdenciárias. O contrato de trabalho celebrado entre a trabalho temporário e cada dos assalariados colocados à disposição de uma tomadora, ela vai ser escrito e vou colocar os direitos da pessoa, né? Será nula de pleno direito qualquer cláusula de reserva proibindo a contratação do trabalhador pela tomadora ou cliente depois do prazo que tenha sido colocado à disposição. Uai, não precisava nem colocar isso, né? Óbvio que é. Assegurados direito de trabalhador temporário. Remuneração equivalente à percebida pelos empregados na mesma categoria, a jornada de 8 horas, com as horas extras, férias, essas coisas aqui é da Constituição. Seguro que tem trabalho, proteção previdenciária. A empresa tomadora, o cliente, é obrigado a comunicar à empresa de trabalho temporário a ocorrência de todo acidente cuja vítima seja um assalariado posto à sua disposição, considerando o local de trabalho para efeito de legislação específica, tanto aquele que efetuou a prestação de serviço quanto a sede. Beleza. Justa causa para rescisão do contrato de trabalho temporário. O 482 e 483 CLT mesmo. Né? As empresas de trabalho temporário são obrigadas a fornecer às tomadoras comprovante de regularidade de situação no INSS. A fiscalização do trabalho poderá exigir da empresa. No caso de falência da empresa de trabalho temporário, a tomadora ela é solidariamente responsável. Quem tiver com visto provisório não pode trabalhar. Só pode fazer desconto previsto em lei. Não pode cobrar taxinha de mediação e tal. Se fizesse aqui, pode ter o registro cancelado. E aí responder, né, por tudo que fez de errado.